Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus tá a gente mais um dia aqui para continuar o nosso processo da nossa consciência, né pessoal? A gente melhorar a cada dia, tá? Com todas as dificuldades, nuances que existe aqui nessa realidade, mas a gente tá trabalhando, né? Importante é isso. Agora mesmo esses dias eu tô, sabe, indo lá atender a minha mãe, né, que machucou o braço aí. Ela ficou lá internada em observação e eu tô indo assim, tô nessa corrida, mas sempre tirei um tempinho aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Do nosso estudo, né? A gente não pode parar, tá? Eu sei que às vezes acontece coisas que na nossa vida a gente não sabe como é lidar, mas temos sempre que arranjar um tempo. Por isso que eu digo a vocês, eu vou arranjar um tempo, tá? Mesmo com alguma dificuldade, a não ser com uma coisa bem grave, bem maior para eu não estar aqui gravando para vocês, tá, pessoal? Porque a gente não pode parar nessa caminhada, tá, pessoal? Então, e isso ajuda vocês, vai me ajudar também para enfrentar essa batalha agora que eu estou enfrentando, tá? Então isso aqui faz com que a espiritualidade trabalhe no nosso ser, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês aí, que vocês me deram uma audiência aí, comentário aí, tá, pessoal? Eu mesmo sem chegando tarde, eu mesmo sem tempo para olhar aí os comentários, as coisas de vocês, mas eu dei uma olhada e vi que vocês assistiram, vocês comentaram, tá? O meu vídeo que eu gravei de música aí, tá? Agora só que eu não tô tempo agora, tá, pessoal? Vamos dar uma parada de gravar as músicas, mas daqui a pouco, quando passar aí esse acontecimento com minha mãe aí, tá? Vou voltar a gravar de novo, tá? As músicas aí que eu tô vendo também que vocês estão gostando, né? Estão gostando de ver o irmão Samuel cantar aí, tá bom? Então, agradecer, tá? Vocês novos, tá aí, ó. Eu tava tão resolvendo esse problema, teve muitas pessoas que se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá, pessoal? Pela confiança, eu sei que é a espiritualidade falando a sua alma, o seu coração, tá? É isso, espero que vocês continuem, tá? Dúvidas, dificuldade da vida, pode chegar aqui, contar, pode vir para a gente tirar essas dúvidas para você caminhar livre nessa realidade, né? Porque aqui eu estou falando de uma espiritualidade livre, livre de todas as coisas, de estar preso na matrix, tanto religiosas como social, né? Várias coisas a gente não pode se prender a nada, a gente é livre, mas para fazer o bem, tá? Livre, não para fazer o mal. Tá certo, pessoal? É claro, né? Eu estou deixando claro as coisas para você entender. Isso eu venho falando aí nos meus vídeos aí direto, tá? E a gente tá falando um tema importante, né? O que é a distração espiritual? Então, pessoal, o nome já está dizendo, né? Distração. Tem alguém querendo distrair a gente. Por que que está querendo distrair a gente, pessoal? Entende? Então, isso é uma das formas de você entender o jogo que você está aqui. Porque tem muitas pessoas que estão aqui nessa realidade, ela ainda não entende o jogo. Imagine, pessoal, pessoas do meio que falam sobre isso, às vezes ainda não entendeu o jogo. Tá querendo se dar de bem, tá querendo fazer coisas, tá querendo mentir, tá querendo. Quando você tá agindo assim, tá? Você tá de uma forma inconsciente. Então, você está distraído.
Eu tenho que ir na veia, tá, pessoal? Tem que falar claro, porque parece que as pessoas não querem. Aqui é tanto para língua para o grego, para o troiano, né? Então, eu vou ter que falar para gregos e troianos entender aqui o que a espiritualidade quer que você perceba, tá, pessoal? Mas por que que essas pessoas não percebem essa distração? Ele está na distração e não percebe. Por quê? Porque ele está inconsciente, porque está querendo fazer práticas, muitas práticas de baixa vibração. Aí você fica cego. Aí, a frequência ela cega a sua alma, o seu espírito de não ver essas coisas que você está numa realidade que você fica preso quando você baixa a frequência. E tem um aí que está trabalhando, tá? Usando aí, porque todas essas consciências agora estão aí na mão desse, como é que se diz? A Bíblia fala o príncipe desse mundo, entende? Tem um príncipe, você sabe aí, né? O mundo tem um príncipe. E a maioria das consciências estão sendo manipulada por esse príncipe desse mundo. A maioria das consciências, tá? Estão presas aí. Então, o que é que a gente está batendo? Para despertar, para você desprender disso. Então, será que esse príncipe desse mundo ele vai ficar satisfeito com o que eu estou fazendo, pessoal? Ele não fica, tá? Ele não fica, então vai atacar de todos os lados, tá, pessoal? Aqueles que é desperto verdadeiramente, ele é atacado, tá? Ele sofre aqui. Ele não é igual muitos aí de venha que você vai ser. Então você tá indo para o lado do príncipe desse mundo. Venha que você vai ser feliz, venha que não sei o quê. Aqui eu vou lhe dar riqueza. Teve um aí que até Cristo, né, prometeu riqueza aí desse mundo até para Cristo. Imagine, se ele prometeu para Cristo, para você ele é fichinha. Ele vai prometer aí, muito aí que você vai cair de boca. Como já muitos já caíram de boca nessa frequência aí, tá? Frequência do mamon. Tá certo, pessoal? Estou dando essa introdução aqui porque eu lá no médico, nas coisas lá, tá, pessoal? Lá é uma frequência muito pesada, eu vejo porque tem gente, tá, pessoal? Eu fico muito triste com essa medicina que está aí, que está sendo oferecida aí para a gente. Não é uma medicina, tá, pessoal? Que, que vai nos ajudar a recuperar, tá, pessoal? Os médicos tudo se tornaram orgulhosos, tá, pessoal? Uma frequência nossa é muito ruim, tá, pessoal? Mas é isso, a gente vai ter que enfrentar, porque tem gente da nossa família que está sofrendo na carne, né, pessoal? Então, e a medicina é essa que a gente tem. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar quando essas pessoas que trabalham nesses setores melhorarem a visão da medicina, tá? Mudar a medicina aí, a visão, ter mais consciência. Aí vai melhorar, mas eu acho que isso está um pouco longe. Tá longe, pessoal. Eu queria que tivesse perto, mas tá longe. Por causa das consciências, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tá fazendo a nossa parte, trabalhando, é um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo a parte porque um vai despertando, o outro vai despertando o outro. Quem sabe uma pessoa é médica, ela desperta também. Sair dessa matrix até aí que muitos entraram aí na medicina, tá? Porque é uma matrix também, você sabe, né, pessoal? É uma matrix aí da medicina e que
não ajuda tanto como deveria ajudar, tá, pessoal? Mas é o que a gente tem, tá? No momento, e a gente tem que entender isso, tem que entender cada lugar que você vai, cada tipo de frequência, principalmente essa dos médicos, da medicina, né? Desses local aí. Nossa, UPA, né? O que é chamado de UPA, o que é chamado também, né? Aí de hospitais, tá, pessoal? Irmão Samuel, mas já tem muito, eu tenho 50, tá, pessoal? Você lembra que eu fiz em novembro aí 50 anos? Eu era pequeno, tá? A medicina tá a mesma coisa. Olha, passou 50 anos, pessoal. Por que que não muda 50 anos? Tem alguma coisa aí, tá? Que está trabalhando contra a humanidade. 50 anos, pessoal, a medicina não pode melhorar? Pode melhorar, já deveria estar bem melhor. Mas tem alguma força aí contrária trabalhando para que as pessoas não se sintam bem. Porque até a própria mente não quer que a gente se sinta, a nossa consciência não se sinta bem no nosso corpo físico. Então ela vai fazer de tudo para que você fique doente, sentindo dor, porque aí você não tem ânimo de estar aqui, né, para fazer aquele seu propósito. Então, existe um trabalhar para atrapalhar isso. Então, isso também faz parte da distração. Ele está trabalhando em vários setores, tá, pessoal? A Matrix está trabalhando em vários setores. E uma da medicina aí, da saúde, não é diferente, tá? Vai chegando agora a eleição, o médico até que atendeu minha mãe. Ah, não sei o que, o prefeito daqui é o Bruno Reis, que não sei o que, falando lá. E digo, ó, quase a maioria desses que estão aí nos setores médicos estão tudo envolvido em política aí. E você sabe como é a energia da política, né? A gente já discutiu isso aqui, né? Então você sabe, então a maioria estão envolvidos, tá? A maioria dos médicos, das pessoas que estão nessa área, né? E aí você sabe, né? Aquele de um lava a mão do outro, aquelas coisas, aquela picuinha que é essa frequência que foi criada aí nesse meio aí, tá? Então, aí juntou o meio da política com a medicina, aí juntou com os outros setores, pronto. Tá armado Arapuca. Arapuca. Eu sinto muito, tá pensando? Eu até não posso dar risada porque minha mãe tá lá internada nesses setores. Eu não posso nem dar risada, mas é uma verdade que eu venho percebendo, tá, pessoal? Não só de agora, há longo tempo, tá? Eu já vinha percebendo isso, tá? Porque eu já estou com 50 anos, pessoal. Mas a saúde, da mesma forma que eu era pequeno, que eu ia para o atendimento, minha mãe me levava, eu agora vejo a mesma coisa. Agora eu estou levando a minha mãe me levava, agora eu estou lá indo lá cuidar dela. É isso mesmo, né? Um cuidou quando você era novo, agora você tem que cuidar. Faz parte da vida, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Já damos a introdução, agora vamos para onde? Vamos para nosso estudo, né? A gente vai para a quinta parte, né, pessoal? Então, mas eu acho que você já sabe, tá? O que significa, o que é a distração espiritual. Coloca aí, tá, pessoal, sua visão do que você está aprendendo aqui nos meus vídeos. O que é essa distração espiritual? E aí fala, e por que não podemos perder o foco em Deus? Né? Eu coloquei essa pergunta, porque quando a gente está distraído, a gente perdeu o foco que a gente vê fazer. No nosso propósito de vida, no foco em Deus, a gente perdeu. E é isso que o inimigo quer, que você perca, fique cego, fique numa baixa frequência,
porque sua consciência vai ficar presa aqui. Quando você desencarnar, né? Você sabe o que é desencarnar, né, pessoal? Seu espírito deixar o corpo. Você fica preso também, sua consciência fica preso a essas frequências baixas. E fica sofrendo, né, pessoal? Entende? Então, vamos lá, vamos recapitular o que é essa distração espiritual. Ele fala, a distração espiritual é qualquer coisa, então, qualquer coisa pode nos corromper aqui nessa realidade. Então, qualquer coisa que desvia a sua atenção, então, da consciência, né? E em foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade. Então, é tudo isso aí que desvia você disso, nos afastando do nosso propósito de vida e da conexão com o Criador. Então, é isso que é distração espiritual. Tá? Aí ele fala como o uso excessivo de tecnologia. Então, na primeira parte, né? Aí na primeira, segunda, terceira, quarta parte, a gente falou sobre essa tecnologia, a preocupação do dia a dia. Eu sei, tá, pessoal? A gente tá vivendo aqui dessa. A gente tem que ter preocupação, deveres, tem que cuidar, tem que, né? Arranjar o dinheiro, você tem que se dedicar às coisas, fazer a comida, né? Tem todas essas nuances, mas quando essas preocupações estão tomando conta, né? Estão atrapalhando tá, para você entrar na distração espiritual. Está atrapalhando você se conectar com Deus, com o Criador. Influências mundanas, então, essas influências vêm de vários contextos, né? Da televisão, da internet, das pessoas que são influenciadas por isso e vai querer lhe influenciar para que você entre nessas práticas mundanas. Vai descer a ladeira de patinete sem freio, tá? E aí o que é que vai acontecer? Falta de vigilância. Então, se você não está vigilante, não está nessa frequência de perceber as coisas, você desce a ladeira. Oh! Tá? Aí ele fala, resultando em um coração dividido. Então, coração é o que Tiago fala lá, que a gente, quando tem fé, a gente não pode ter o coração dividido, né? Tiago, irmão de Jesus, ele fala lá, né? Não seja, como é que se diz? Aquele que ora, né? Como a onda do mar que vai e volta, né? Que tem um coração dividido. Então, não pode. Então, sua fé, então você não tem fé. Então, o que é que você entra? Você entra num estado sonolento espiritual, a sua consciência. É isso que o príncipe desse mundo quer, tá? Quer você aí. Fique aí, não saia daí não, tá? É assim que ele vai colocando várias distâncias para deixar você aí nessa frequência. E eu acho que a maioria, tá, pessoal? São poucas pessoas, tá? Que tem esse nível de consciência, é muito difícil. Você vê que até os espiritualistas que estão falando de espiritualidade estão caindo na mesma cilada. É difícil, né, pessoal? Porque é difícil, porque as tentações, as coisas, dinheiro, tá, pessoal? Dinheiro mexe muito aqui eu estava até falando agora com a mulher, né? Que eu fui comprar o negócio aqui para casa, eu estava com a nota de 100. Aí ela disse, será que o mundo vai melhorar? Eu digo, aí, enquanto o homem estiver sendo dirigido, mostrei a nota de 100 a ela, por esse dinheiro aqui, a motivação do homem está sendo essa, os homens não vai melhorar, não vai despertar consciência. Você vê que até aqueles que despertam e estão no meio da espiritualidade, eles estão se corrompendo por causa do dinheiro. Eles mentem para as pessoas para querer dinheiro.
Entende, pessoal? É difícil, por isso que é difícil, tá? Não é fácil, não. Aí ele fala, impedindo o crescimento da consciência e a vivência das bênçãos divinas. Então, é isso que vai acontecer. Você está impedido de receber, porque você está numa frequência baixa. Deus atende os filhos. É os filhos que tem que a gente vai atender. Não é assim que a gente faz, pessoal. Quando a gente tem as coisas, as bênçãos, quem é primeiro que vai receber as bênçãos? Os filhos. Entende? É os filhos de Deus. Tá bom? Então, falamos isso na primeira, segunda, terceira, quarta. Agora vamos para a quinta parte, né? Que a gente parou aqui. Nossa consciência é condicionada e deseja todo tipo de coisa mundana e estão constantemente conectados com a mudanidade, né? Tá conectado a essa frequência mudando, tá, pessoal? Que nome, né? Mu, mudanidade. Então, a maioria, né, pessoal? A maioria das pessoas estão conectadas a isso. Estão buscando frequência em relação a isso, né? As consciências dela está condicionada, né, pela Matrix. É o que a gente chama de Matrix. Condiciona você da forma que vocês têm que viver e buscar a frequência. Então, a gente que é desperta, a gente tem que quebrar isso aí. Tem que quebrar, pessoal. Não pode. Tá? Porque senão você fica preso no ciclo. Por isso que eu tenho um gravado vídeo aqui que a gente está no ciclo que a maioria dos espirituais fala, né? O ciclo de reencarnação da consciência. A nossa consciência, se sua consciência não passa de fase para uma frequência acima, então você fica preso aqui e tem a possibilidade da sua consciência reencarnar. É isso que acontece, tá, pessoal? Porque a gente precisa passar de fase. Então, esse é o jogo. É igual um game, pessoal. A gente tá em um game, é igual um game. A gente precisa passar de fase. Então, vocês precisam atingir uma média, né? Que você viu, a gente tem que ter uma média da espiritualidade para a gente passar de fase. Né? Pelo menos fique na média, né? Igual a gente está trabalhando para ficar nessa média, gente espiritual. Porque qualquer momento que a gente deixar aqui o corpo, tá? A nossa consciência, a gente vai para outra fase do jogo. Eu tenho um vídeo gravando que eu explico isso aqui, que é o que é o jogo da vida, pessoal. Tá aqui no meu canal. Eu explico sobre essas coisas tudo. Então, por isso que a gente tem que entender o jogo, tá? E não é fácil. Acontece empecilho, né? Que pode tirar a nossa frequência, nossa média, né? De frequência, de espiritualidade. Então, o negócio da gente não é nem é despertar. É a gente manter a frequência do despertar. Porque cada dia que vai acontece uma coisa aí, tá? Você pode, de tanto se envolver com a mulher, se atrapalhar todo. Você. o jogo aqui não é fácil. Então, por isso que você precisa da ajuda do espírito para guiar você no caminho aonde você vai ter sucesso de atingir essa média e passar de fase. Porque o que a gente veio fazer aqui, a gente veio, né, transmitir uma frequência boa e saber jogar. É a gente entrar no jogo e saber e sair. Porque tem muita gente que entrou no jogo, tá presa no jogo, ela nem sabe que tá no jogo.
tá? Então ela está presa à consciência dela. Então eu quero acordar vocês que estão assim, tá, pessoal? Para vocês passar de fase, começar a despertar a consciência. É o meu trabalho aqui, tá? Com todo esforço aqui, por mais que tenha dificuldade aqui na vida, mas a gente vai caminhando, tá, pessoal? Então ele falou, coisas mundanas estão constantemente conectadas. Então a maioria das pessoas estão constantemente conectadas à mundanidade. Ele fala, se não tomarmos cuidado, essa conexão, né, exacerbada, né, na Matrix, pode nos fazer perder o contato com o nosso Criador. Então, é isso que o príncipe desse mundo, que vocês gostam desses príncipes, né? Porque quando vocês vão para essas energias baixas, você gosta desse príncipe. E quer satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Tá lá Cristo falando. Então, quando a pessoa quer satisfazer o desejo dessas frequências, então o que é que acontece? Você pode perder o contato com o nosso Criador. Então, a gente pode perder. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Por isso que aqui por isso que Paulo tem uma frase, né, que os evangélicos conhecem. Tudo me é lícito, tudo me é lícito. Então, todas as frequências estão aqui à nossa disposição. Frequência alta, baixa, tá? Mas nem tudo me convém. Então, Paulo fala isso. Nem tudo me convém. Então, existe uma frequência, tá? A escritura, a espiritualidade vem nos guiando a nossa consciência, porque em tudo aqui na vida existe uma frequência aonde a gente tem que agir. Você no casamento, na família, no trabalho. Então, existe uma maneira que a gente tem que se comportar, pessoal. A gente não pode aí, tá? Sair fazendo aí qualquer coisa. Eu sei que a gente é livre, tá, pessoal? Mas nem tudo convém, tá? Tudo tá lícito para mim. As energias, porque a gente está trabalhando a energia. Tudo é energia, tá? Então, todas as energias são lícitas. Eu estou aqui, estou propenso a essas energias. Mas nem tudo me convém. Então, você tem que tomar consciência. Qual energia é permitida? Na maioria do que está escrito na Bíblia dizendo não, é não, tá, pessoal? Não pode. Eu sei que às vezes a gente às vezes faz coisa até que não pode, tá? Mas Deus entende, tá, pessoal? Cada circunstância, cada momento, tá? Mas quando está escrito lá não na Bíblia, é não. Quando é para dizendo faça isso, é para fazer. Tá difícil de entender isso? Então, por quê? Porque ali naquela ação que você faz, existe uma energia, existe uma frequência. Tá? É isso que os evangélicos precisam entender. Eles entendem, tá? Que é ali Deus, por isso que Deus escreveu daquela forma, que era a forma que as pessoas daquela época entendiam. Não, porque o Senhor não quer. Não, por que ele não quer que você faça? Você que tem consciência, porque existe uma frequência ali. Se você fazer, pode uma frequência mal para a sua vida. Ou se você fazer uma coisa bem, pode vir uma frequência boa para a sua vida. Não foi eu que criei isso, tá, pessoal? É como está funcionando essa realidade. Porque essa realidade é quântica. Então, é como está funcionando. Então, a gente precisa entender isso, pessoal. Por isso que, irmão Samuel, você besta, você se comporta assim. Por que eu estou me comportando assim, pessoal?
Porque existe uma frequência onde eu estou vibrando. Se eu for vibrar no engano, como os outros líderes, os outros pastores fazem com você, começa a dizer coisas, vai acontecer, ai meu Deus, aí, agora coloque aí o dinheiro, coloque o dinheiro que Deus vai fazer na sua vida. Se eu começo a entrar nessa frequência, então é uma frequência de distração, é uma frequência de engano, então você vai perder o jogo. É claro, pessoal, eu não quero enganar ninguém, tá? Entende? Eu tenho minhas dificuldades nessa realidade, mas eu não, para conseguir, né, a energia que é o dinheiro, porque não é você ter o dinheiro, tá, pessoal? É a maneira como você conseguiu aquele dinheiro. Se for de uma forma honesta, então tem uma energia boa. Se for de uma energia de corrupção, de coisas aí, você pega esse dinheiro. Então, é uma maldição. Tá, pessoal? Eu tenho que vir explicar isso aqui porque parece que tem pessoas que não conseguem entender isso, tá? Tem uma dificuldade, tá? Então, irmão Samuel, você não precisa de dinheiro? Claro que eu preciso. Eu preciso dessa energia para me movimentar. Eu preciso agora para eu ter o transporte, levar um negócio para minha mãe. Eu preciso. Nós precisamos. Agora, porque eu preciso, aí eu vou fazer coisa para enganar as pessoas para ter esse dinheiro. Aí já é outros 500. Por isso que eu entendo isso, né? Deixei aí meus contatos, meu Pix aí. A pessoa que chega e contribui com o coração dela, ela ajuda aí. Então, esse dinheiro não tem uma frequência errada. Eu não me enganei. Veja aí se tem algum vídeo eu falando para enganando vocês. Não, você não, irmão Samuel. Eu senti de ajudar aí seu canal. Então, vem de uma energia boa. É isso que eu quero. Eu já expliquei isso, tá? No vídeo que eu falei o que é a energia do dinheiro. Tá aqui no meu canal, tá? Eu expliquei isso aí. Então, e muitos estão se corrompendo, tá? E estão entrando nessa distração. Então, pode fazer você perder o contato com o Criador. E eu acho que já aconteceu com vários líderes do meio religioso. Já perdeu o contato. A espiritualidade dele. Entende? Aí ele fala, assim quando paramos de buscar Deus, frequentemente nos desviamos da nossa atenção dele e perdemos a oportunidade de nos conectar com o Criador. Em vez disso, nos concentramos em outras coisas. Então é isso, né, pessoal? É difícil a gente, tá? A maneira que a gente foi colocada aqui o jogo, tá? Então, tudo isso faz com que a gente vá perdendo essa conexão com o Criador, pessoal. Entende? Porque é uma frequência, tá, pessoal? É uma energia, tá? Muitas pessoas não entendem nem como é Deus, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito por isso, não entende o que é Deus. Como as pessoas começar a entender o que eu estou falando aqui, o que é espiritualidade, como se conectar, que não necessariamente depende de um local que você diz que é um prédio físico de uma igreja. Quando vocês entenderem isso, a maioria das pessoas vão começar a frequência mudar. Mas, por enquanto, tá, pessoal? Como as pessoas ainda não entendem o que é Deus, não entendem a forma. Então, elas entendem dessa forma. Mas tudo bem. E mais importante que você se conecte. Importante que você abra o coração, você se entre a frequência de Cristo na sua vida. O importante é isso. Depois vocês vão pegando conhecimento
do que é essas coisas. A própria espiritualidade vai revelando para você. Então, esse é meu trabalho, é fazer isso, fazer com que você vá entrar nessa conexão. Agora, você tem que manter, pessoal. Isso é um trabalho seu, tá? Responsabilidade sua. Você tem a decisão de escolher, de se manter nessa frequência ou não. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que perceber, tá? Então, ele fala, perdemos a oportunidade de nos conectar com o Criador. Em vez disso, nos concentramos em outras coisas. Então, as distrações. Aí ele fala, por isso, né? Devemos sempre ter em mente que o inimigo, Satanás, busca apenas roubar, matar e destruir, né? Então, é isso que ele está falando lá. Então, está falando ali dessas pessoas que são usadas por essa frequência. E é o próprio meio religioso, tá? Próprios líderes, às vezes, estão fazendo o trabalho de Satanás, que é o quê? Roubar, tá roubando vocês, matar, estão matando a sua alma, desviando você de Deus, estão matando e destruir você. Tá fazendo o trabalho deles. Vários aí, tá? Até no contexto religioso tem isso. Principalmente, né? Entende, pessoal? Depois que a gente começa a entender essa... Nossa, pessoal, é difícil de a gente querer engolir isso, mas é uma verdade que a gente tem que aceitar e começar a trabalhar diferente. Por isso que minha vida, tá? Eu mudei totalmente a maneira de ver, de pensar, de agir, tá? Tem que acontecer isso, tá, pessoal? A gente que vem para explicar, não quer mudar. Não existe isso, tá? Tem que mudar. Aí ele fala, roubar, matar e destruir. É isso que é o trabalho dele. Aí ele fala, assim o trabalho de Satanás é fazer que sejamos espiritualmente distraídos. Esse é o trabalho dele. Então, vamos distrair a consciência deles aí. Então, ele colocando frequências baixas. Tá? Aí, ó. Vai ter aí pão e circo à vontade aí. Em 2026 aí. Que é o quê? Carnaval, né? Depois São João. E ainda tem a Copa do Mundo aí. Para vocês se esbaldarem aí, tá? Na frequência dele. Pior que vocês ficam na mão dessas pessoas, tá? Na mão dessa frequência. É o que as pessoas... Eu saí agora, eu vejo as pessoas parecem um robô, pessoal. Entra no ônibus, aí sai. Você fica de cara olhando assim. Eu digo, rapaz, como é que colocaram as pessoas assim nesse ritmo, velho? Então, foi convencendo a consciência. Tá? Aí o que mais? Ele fala espiritualmente distraído. É exatamente isso que ele faz. Muitas distrações espirituais diferentes nos impede de crescer espiritualmente. Então, muitas distrações, você fica muito aí numa frequência, não vai crescer. Por isso que aqueles que crescem espiritualmente são aqueles que despertam a consciência e continua na média da frequência para ir crescendo. Se você se desvia, se você até despertou, mas se desvia, se você ainda não despertou, não entrou no processo do despertar. Não vai crescer, tá? Primeiro tem que nascer. Por isso que Cristo falou, né? É preciso nascer de novo. Foi o que
Não entendeu nada lá. O que é que você está falando? Como é foi Zaqueu, né? Zaqueu não entendeu nada. O chefe lá daquele tempo, né, pessoal? Ele, ó, como é isso? Como é que pode fazer voltar para a barriga de novo? Ah, aí está o mistério de Deus. Você não sabe de que nascimento. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Cristo falou com ele. Você não sabe? Então, tá dormindo. Tava dormindo, tá? Então, o que mais, pessoal? Por isso, ele fala, por isso precisamos nos esforçar para viver essa, para não viver, né? Viver essa distração, para ouvir a voz de Deus e aprofundarmos no relacionamento com Deus. Então, se a gente desperta, sabe disso, a gente precisa o quê? Nos esforçar para não deixar vencer por essas distrações, então, por essas frequências. Então, por isso a nossa batalha, a nossa luta é com essas frequências de baixa vibração. Pessoas que vêm nos influenciar, ambiente, né? Lugares. Então, a gente tá batalhando contra isso, pessoal. Aí, agora, quando eu estava mesmo no médico lá com minha mãe, a batalha é isso ali, ó. Frequências baixíssimas. Teve até briga lá, tá? Apareceu gente lá, os policial, com os rapazes que estavam tudo presos, algemados lá, porque devem ter batido, né? No cara, tava todo com dor, aí levou lá pro médico para atender, senão a pessoa morre, né? O rapaz lá, tudo algemado, eu tava vendo isso lá. Tudo isso aí nesse negócio de saúde aí. Não é brincadeira, né? Então veja que não é um ambiente saudável, é um ambiente saudável, tem energia muito pesada. Pessoas sofrendo de dor, tá, pessoal? E com demora, uma espera, tá, pessoal? E a pessoa sofrendo lá, os médicos lá, entende? Então, aquele ambiente é preparado para essas situações, então é um ambiente pesado. Então, isso também pode nos influenciar. Por isso, quando eu saí de lá, nossa, eu tomei um banho, eu vim, meditei, vim me deitei aqui, parece que agora sou tirar as influências que estavam lá, pessoal. Não é fácil, tá, pessoal? Esse exame é muito pesado. Então, a gente se esforça para vencer essas distrações, para ouvir a voz de Deus, então entrar numa frequência onde a gente ouve e nos aprofundar no relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer. Às vezes você despertou, mas você agora tem que buscar esse relacionamento mais refinado, mais íntimo, como um casal, como um noivo e a noiva. É por isso que a Bíblia, né, Paulo coloca o relacionamento de Cristo com a igreja dele como se fosse uma noiva. Porque vocês estão casados, então quem é casado precisa entrar num relacionamento mais aprofundado. E é isso que Deus quer. Mas você vai ter atrapalhações, tentações, distrações para tirar você desse relacionamento. Tá? Por isso que você tem que amar a Deus, tá? Amar a Deus, tá? E amar o próximo, porque quando você entra nessa frequência, ajuda você a se aprofundar nesse relacionamento. Entende, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Cadê? Onde foi que eu parei? Nos aprofundar no relacionamento com Deus. O diabo não se importa com o que precisa fazer para nos afastar do Espírito de Deus. Então, ele vai fazer de tudo, né? Ele não se importa, ele quer fazer de tudo para que você não tenha esse relacionamento.
atrapalhado, tá querendo atrapalhar, né, pessoal? Por quê? Porque você pode se tornar um filho de Deus, então você vai se tornar um Deus, igual a Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, então ele não vai permitir isso. Então o trabalho dele de distrair você para você não entrar nessa frequência aí. Não, 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 essa frequência não. Por isso que ainda essa realidade aqui tá difícil, tá? Da humanidade entrar nessa frequência totalmente aí, tá, pessoal? É vários setores aí se corrompendo, tá? Sabe, poderia ter muitas coisas que poderiam nos beneficiar aqui, tá, pessoal? A maneira que a humanidade vive, poderia melhorar. Mas você vê, né, pessoal? A gente tem que, como é que se diz? Entender essas nuances e a gente fazer a nossa parte. Então, se cada um tivesse consciência fazendo a sua parte, nossa, pessoal, esse mundo não estaria assim, tá? Você não queria, a maioria dos espirituais não queria sair daqui. Ah, eu quero ir embora daqui, moção, aqui tá muito ruim, aqui é uma frequência. Eu sei, é ruim mesmo, tá, pessoal? Mas é isso, mas vocês vão embora quando você cumprir a sua parte. Cumpra a sua parte, tá? Faça a sua. Aqui tá ruim, moço. Eu quero ir embora daqui, aqui não, eu não aguento mais. Então, tem pessoas que entram nesse sentimento, tá, pessoal? Começa a se sentir mal por muita coisa, tá? Porque não tá entendendo. Eu conheço pessoas da minha família, pessoas daqui, pessoal, que estão nessa frequência, mas sabe que não quer ver meu vídeo, pessoal? Não quer escutar meu vídeo. Não sei nem se medita, se ora, tá, pessoal? Tem força. Eu não sei. Mas é isso, pessoal. A gente tem que esperar, né, o momento. A pessoa está sofrendo, ela não está entendendo o jogo, está em frequências baixas, está sofrendo. Então, estou ensinando para você mudando essas frequências, tá? Começando a elevar a sua maneira de vida, começando a maneira. Mas essa pessoa é influenciada pelo meio, pelas pessoas, tá? A se comportar dessa forma. Nossa, eu sinto muito, tá, pessoal? Eu tenho aí, gravei agora aí, não faz muito tempo, a influência energética. Ah, não tem como não ser influenciado. Não existe isso, tá? Todos nós estamos sendo influenciados. Agora você escolhe. Você vai ser influenciado para o bem ou para o mal. Foi o que eu falei lá no vídeo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Eu não sei se o YouTube vai deixar aí, tá? Se ele vai mandar embora, tá? É melhor assistir logo. Então ele fala, não importa com o que precisa fazer para nos afastar do Espírito de Deus. Ele só busca nos desviar permanentemente do nosso foco das coisas de Deus. Então é isso que o inimigo está trabalhando, tá, pessoal? Trabalhando para a gente desviar a gente permanentemente, então, eternamente. Você pode estar afastado de Deus. Então, essa é a morte espiritual. Quando você não tem a conexão com o Criador, você está afastado dele, você está morto. E você pode isso acontecer permanentemente, eterna. Então, essa é a morte eterna que a Bíblia fala. A maioria das consciências que estão agora no umbral, no mundo espiritual, tá? Estão afastados de Deus. Ela precisa de alguém mais espiritualizado, alguém para ajudar essas consciências que estão ali. Porque elas estão afastadas da frequência da energia, da luz. Entende? Porque senão você vai ficar permanentemente, né? Quer desviar a gente permanentemente do nosso foco das coisas de Deus.
É isso que o inimigo está trabalhando, tá? Aí ele fala, assim os despertos precisa entender que, na realidade, tudo o que Satanás precisa é fazer e desviar da gente da onde? Nossa atenção para atingir o seu objetivo, né? Que é o quê? Que é deixar a gente separado eternamente do Criador. Então ele está trabalhando aí, tá, pessoal? Vários setores são já preparados para ele com frequências baixas, tá? O que é que a gente tem que fazer? A gente que está desperto, não se conectar a essas frequências. É difícil, porque você vê a tentação é grande, né, pessoal? As coisas, então ele vai buscar, se você está muito atrelado ao ego, ele vai alimentar isso aí, para cativar você, para prender você aí, nesse ego aí. É isso que ele vai fazer, tá, pessoal? Não tem o que fazer, pessoal. A gente precisa tomar consciência disso, que a gente está nesse contexto, com essa situação, com essa matrix, com esses seres espirituais que estão fazendo a gente ficar nessa baixa vibração, tá? E a maioria desses seres espirituais, às vezes, estão usando essas pessoas que estão na frequência deles para também nos influenciar aqui. Trazer energia negativa para o ambiente. Olha quantos ambientes agora são pesados aí, pessoal. Que a gente não pode. A gente se sente mal. Principalmente a gente que é sensitivo, médio. Você é espiritual, você despertou. Então, você sabe quais são os ambientes aí que tem uma frequência baixa. Por que, que aquele ambiente tem essa frequência, pessoal? Porque a maioria das pessoas que estão ali estão lançando frequências negativas no ambiente. É simples. Então é assim, né, irmão? Aquele ambiente está pesado por causa disso. É por causa disso. Porque estão lançando no ambiente essas frequências aí. E fica às vezes até insuportável, né, pessoal? Tomar um pouco de chá aqui, que eu fiz o chá, nem tomei, ó. Tomar aqui, ó. Eu comecei, embalei, falei que nem percebi, pessoal. Tomar aqui pra gente continuar, tá? Já vai dar 60 minutos, nossa. Mas vamos lá. Então, ele vai trabalhar, né? Ele fazer desviar da nossa atenção para atingir seu objetivo. E quando ele desviar a nossa atenção, perdemos o contato com o Deus Altíssimo. É isso, tá, pessoal? O Deus vivo verdadeiramente, que a gente foi criado por esse Deus para servir a esse Deus. Quando a gente está fazendo bem ao próximo, a gente está servindo a Deus, pessoal. Porque os evangélicos, eu não sei o que acontece lá no BSB, mas ele entende que servir a Deus é quando só ir lá para o templo, lá, tá lá servindo a Deus. Não é assim, tá, pessoal? Então, quando você está fazendo bem, você está gerando uma frequência no ambiente boa. Então, você está servindo a essa frequência evoluída. Mas se você está aqui, está fazendo mal, você está servindo aqui Deus, aqui frequência. Uma frequência de baixa, você está fazendo mal às outras pessoas. É isso que é distração. Você tem que perceber isso. Perceba isso. Nem os evangélicos, nem os espiritualistas percebem isso. Entende? Então, fazer o bem, né? A gente perder a conexão com o Deus Altíssimo,
Então, todos nós que estamos fazendo bem, estamos servindo a Deus, ajudando o próximo, fazendo bem. Então, até você vibrando positivo, tá? Eu agora estava aqui em casa mandando energia positiva para minha mãe que está lá. Então, quando eu estou fazendo isso, mesmo que eu não esteja próximo, eu estou contribuindo com a frequência. Então, quando eu ir lá e eu começo a cuidar dela e emanar uma frequência de amor positiva para ela, então isso vai restaurando a pessoa. Porque é isso que as pessoas querem, frequência boa, pessoal. Tá? Até os que faz bagaceira aí, ele faz, quando ele está sofrendo com a frequência baixa, doença no corpo, aí alguma coisa, ele vai procurar, pessoal. Por isso que a maioria procura os grupos aí religiosos. Eles vão procurar para ele entrar numa boa frequência, está sofrendo. Então, vai lá para poder Deus, né, essa espiritualidade, dar força a ele, para ele continuar a jornada dele aqui. Entende? Mesmo as pessoas dessa na bagaceira, ela procura, pessoal. Ela acredita que existe uma energia, uma força, um Deus que vai ajudar ela nas dificuldades, doença, problemas, né, familiares. Então, por isso que a maioria procura. E aí, pior que entra esses enganadores aí, tá, pessoal? E começa a enganar em você. Tá? Mas as pessoas lá não estão nem ligando para isso, pessoal. Ele está querendo resolver o problema dele ali. Ah, eu quero que resolva o meu problema aqui. É igual as pessoas que vão para o posto de saúde lá. Ele quer resolver o problema dele. Ele não quer saber se lá está uma bagunça, se está faltando as coisas. Ele não quer saber. Ele vai lá falar, eu quero resolver o meu problema aqui. Eu estou com dor, eu estou com esse problema. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa que acontece no físico, acontece no espiritual. Tá certo, pessoal? Vocês estão gostando, né? Aí, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, depois vamos parar aqui. Ele fala: nosso dia a dia, Satanás tenta fazer todo ao seu alcance para nos impedir de depositar nossa confiança em Jesus e no Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador. Então, o Satanás, o príncipe desse mundo, o diabo e os seus anjos, as suas hortes espirituais da maldade, então tá no nosso dia a dia, né, que a gente tá, ele tá fazendo de tudo para que a gente fique nessa frequência. Então, você que é desperto, ele quer desviar você dessa frequência. Você que ainda não despertou, ele quer manter vocês aí nessa frequência de baixa vibração. Tem o que fazer, pessoal. Tem o que fazer? Não tentar. Então, ele está tentando a gente de tudo para alcançar, para nos impedir de depositar. A gente não coloca aquela confiança, aquela fé em Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Ele não quer, não, ele não quer que a gente entre na frequência de Cristo. A gente que despertou, a gente está nessa frequência, ele está tentando a gente para derrubar a gente, para a gente sair da frequência. Esse é o jogo, esse é o jogo jogado aqui nessa realidade. Esse jogo não é brincadeira de jogar, tá, pessoal? Mas é isso. Aí ele fala, isso é a melhor que ele pode fazer depois de perder essa batalha. Então, você sabe que o inimigo ele perdeu a batalha, né, para Cristo. Então, ele agora está fazendo de tudo para desviar várias pessoas porque ele perdeu a batalha. Ele sabe que estão condenados. A maioria desses anjos caídos, né, esses espíritos, tá? E o principal dele é Satanás. Ele sabe que estão condenados. Então, estão fazendo de tudo para atrair você também para essa condenação.
E tem muitos que tá querendo ficar do lado da condenação. Depois vai ser condenado e depois não sabe, porque eu sou condenado. Ah, você não quis servir aí o seu Senhor desse mundo? Aí. Então, ele disse que Satanás fez perder a batalha. A gente parou aqui, tá, pessoal? 60 minutos, vou parar aqui. Porque também vou me preparar para eu estar lá nessa batalha. Também, tá? Lá com minha mãe. Então, a gente tá na quinta parte, a gente vai para sexta parte. Nossa, pessoal, tá rendendo, hein? Rendendo bastante. Graças a Deus. É um tema gostoso, é um tema bom, tá, pessoal? Tema bom de. Porque esse tema não sai da moda, pessoal. Da moda, né, espiritual, tá? Não sai de moda, porque tudo está nos distraindo, tudo está nos influenciando. Então, eu sei que eu vou acabar esse tema, tá? Mas a gente vai continuar falando dele. Aí, eu acho que a maioria aqui da minha vida eu vou continuar falando dessa distração, tá? É um tema bom, gostoso de falar, porque traz consciência para aquelas pessoas que não estão percebendo isso, tá? Tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês que são espirituais, ajudar a minha mãe aí, mandando na oração energia positiva, ela tá lá internada, se recuperando, tá? Do bracinho dela, tá? A gente mandar energia positiva, já mandei energia positiva a ela e quando a gente faz isso, doa a nossa energia, Deus começa a trabalhar, tá, pessoal? Peço isso a vocês, agradeço a vocês pela visualização, pela maneira que vocês estão recebendo meu vídeo, tá, pessoal? Obrigado, tá? E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!